Fala, seus mal diagramados! A fraude fiscal das lojas americanas é um dos maiores escândalos deste ano e dificilmente será superado, viu? Além de ter pego os acionistas pequenos de surpresa quando foi revelado que a empresa tinha um rombo de nada menos que 20 bilhões de reais, ainda jogou no lixo o prestígio que a loja tinha no imaginário dos consumidores. Evidente que todos nós achávamos, no mínimo estranho, que as unidades desse estabelecimento sempre parecessem alguma região bombardeada de Sarajevo durante a Guerra da Bósnia. Mas isso não era um problema de fato se podíamos comprar 3 Kit Kats por 10 reais, cadernos Tilibra com imagens de esportes radicais e gostosas aleatórias por valores módicos e ainda sair de lá com um CD do Rei Conniff por apenas R$ 6,99, que apesar de ser um lixo, ao menos serve como porta-copo. Mas antes de falar sobre isso, quero pedir para que vocês curtam o nosso canal no YouTube e sigam a gente no Facebook, Twitter ou Instagram, ou nos três. Não custa nada e não faz cair a mão, tá bom? Também ative as notificações e passem nosso conteúdo adiante. Façam chegar aos grupos das suas famílias, nem que seja para criar aquele climão. E aqueles que podem, por favor, contribuam com o nosso Apoia-se ou tornem-se membros aqui no YouTube mesmo. Custa menos que um pino de cocaína e não causa dependência. Pense nisso. Mas mesmo que o caso tenha nos surpreendido, a verdade é que a regra de ouro entre os grandes varejistas é dar calotes em quem puder pelo tempo que for necessário. Não é à toa que um dos livros de cabeceira de Marcel Telles, sócio de Jorge Paulo Lemann e Beto Sicupira na Americanas, é o best-seller Dobre os Seus Lucros, de Bob Pfeiffer. Nessa publicação, o autor indica que os leitores atrasem pagamentos aos fornecedores para favorecer o balanço. Pelo jeito, Telles absorveu muito bem essa dica, mas não é como se a Americanas tivesse sido a primeira grande varejista a quebrar no Brasil. Quem já tem idade o suficiente para ter visto Alf, o É Teimoso, Super Vic e MacGyver na TV, lembra do sumiço repentino de lojas como Mapping, Mesbla, Gearonson e mais recentemente Ricardo Eletro. As circunstâncias para a quebradeira podem ter leves diferenças, mas a insolvência só veio depois que os donos deram calote em geral e maquiaram as contas enquanto puderam. É um hábito dos super ricos. Enquanto assalariados morrem de vergonha de dever para o banco ou para a vizinha vendedora de Avon, os mais endinheirados do Brasil sabem que não haverá punição alguma se eles deixarem de honrar suas dívidas, porque durante muito tempo será possível buscar crédito de fontes distintas. A história se repete no caso da Americanas quase como uma piada de péssimo gosto, porque é improvável que o mercado e principalmente os parças do Lemann não tivessem nenhuma ideia do que ocorria dentro da empresa. Como são grandes financiadores da mídia, com patrocínio master em vários programas de TV por meio de suas outras 976 empresas, como a Ambev, a princípio a imprensa tentou dar aquela famosa passada de pano que é sempre garantida pelo jornalismo declaratório. E o trio de sócios da 3G Capital apareceu sorridente em fotos de matérias que confirmavam: Lemann, Sicupira e Telles não sabiam de absolutamente nada. Como a desculpa foi muito esfarrapada até para leigos e gente simpática a velhos ricos, a emenda saiu pior que o soneto, porque se isso fosse verdade mesmo, eles estariam assinando um atestado de incapacidade gerencial e confirmando aos quatro cantos que são homens de negócio pífios. E esse, com certeza, não é o propósito do trio. Mas a verdade é muito mais próxima daquilo que quem não é fã de bilionário já suspeitava. Contabilidade criativa era a regra e não a exceção na história da loja. Não sou eu que estou confirmando, viu? O ex-sócio Luiz César Fernandes, como todo ex que só espera a oportunidade de ouro para contar tudo que sabe, resolveu falar.
Com isso, confirmou que desde a aquisição da Americanas, eles fizeram mágica para conseguir resultados favoráveis. Em entrevista à Veja, Fernandes comentou que a ideia da Americanas sempre foi encontrar maneiras para aumentar os dividendos dos acionistas e criar lucro para pagar bônus aos executivos. Até mesmo a descoberta do rombo no começo de janeiro deste ano, ele acredita que não passe de uma enorme farsa. Para o ex-sócio, Sérgio Rial foi chamado para ser CEO da Americana com a missão de fingir ter descoberto esse déficit de 20 bilhões, o que ele não acredita que poderia ter passado despercebido antes do Rial assumir. Com essa suposta jogadinha ensaiada entre Americanas e Rial, a empresa repassaria o prejuízo apenas para os bancos e aí ficaria livre da responsabilidade. Mas tem um outro trecho da entrevista de Fernandes que é ainda mais alarmante e escancara como é enorme a corrupção dentro da Faria Lima e dentro do mercado financeiro. Veja bem esses detalhes contados por ele. A Americanas foi comprada por 27 milhões de dólares e no primeiro ano em que estava nas mãos de Sicupira e sua turma, rendeu 27 milhões de dólares em dividendos. Inocentes podem ter pensado: rapaz, estamos diante dos mestres do capitalismo. Os caras empataram o investimento no primeiro ano. Eles são bons mesmo. Mas olhando em retrospecto, obviamente, depois de aproveitar essa grana para ampliar a própria fortuna, Fernandes acredita que existia algo de errado com esses números. Ele garante que houve alguma mágica para mostrar esse resultado. Ele sempre usa o termo mágica, não sei porquê, deve ser um grande fã do David Copperfield. Muito sagaz o Fernandes, levou quase 30 anos para perceber. Mágica que, segundo ele, foi estendida por meio da ampliação desse negócio, que virou São Carlos Empreendimentos ao se fundir com a Lobras e depois B2W, fusão da Americanas com o Submarino. E já que estava expondo a real em uma revista, Fernandes aproveitou o momento para ser acidentalmente de esquerda e ainda culpar a CVM, a Bolsa de Valores e a empresa de auditoria PwC, que conferiram os balanços e não acharam absolutamente nada de errado. Conivência ou incompetência? Eu não tenho provas, apenas convicções, mas me alinharia facilmente a Fernandes caso tivesse as mesmas condições financeiras para arcar com as custas judiciais. Como eu não tenho, eu vou fazer agora a Pires e ser incapaz de opinar, mas saibam que eu tenho sim uma opinião sobre isso. O ponto mais tenso dessa história é que, muito mais que o velho da van, Lehman foi uma espécie de Ike Batista da era Temer-Bolsonaro e pode acabar sua trajetória como o carioca peruqueiro. Enquanto Hang era mais conhecido como um personagem folclórico, dono de lojas que ninguém entende como sobrevivem, sendo menos visitadas que Frozen e iogurterias, Lehman era vendido e aceito como um grande player político também. Tem uma leve diferença. E isso não é de hoje, claro. A própria mega fusão que resultou na criação da Ambev no meio do segundo mandato do FHC só foi possível com muita habilidade de negociação nos bastidores de Brasília. Mas na atualidade, Lehman não atua apenas para comprar tudo que puder e concentrar poder absurdo nas suas mãos. Desde que doações de empresas para campanhas foram proibidas, ele criou o Renova BR, que financia jovens políticos, uma maneira encontrada de fazer lobby indireto e se infiltrar no Congresso Nacional. Entre seus pupilos estão Felipe Rigoni, Tabata Amaral e Thiago Mitrô. Se você acompanha a política nos últimos anos, eu talvez nem precise comentar nada sobre esse trio. Na política, a 3G ainda é acusada de lobby para comprar parte da Eletrobras a um valor bem abaixo do mercado, baseando o que deveria ser pago, levando em consideração o valor contábil da empresa. Assim é fácil. Mas não são apenas esses os escândalos ligados à 3G. A Americanas pagou 2 vezes mais dividendos que o Magazine Luiza e a Via Varejo nos últimos 10 anos, como saberemos em breve. Também uma outra suspeita no ar.
Antes do rombo ser descoberto, a diretoria vendeu mais de 241 milhões em ações, fruto de provável informação privilegiada. Quem tinha poder já sabia que o bicho ia pegar. O prejuízo sempre fica com a sardinhada que acredita nas dicas dos coaches financeiros. Mas dessa vez parece que Lehman, Sicupira e Teles podem ter que arcar com o calote, sim. Nem as operadoras de luz e internet querem continuar a fornecer para Americanas, o que coloca a loja numa situação pior do que a nossa. Os bancos já avisaram que não aceitarão o rombo e estudam ação judicial até nos Estados Unidos, visando o patrimônio pessoal dos donos para recuperar a dívida que ultrapassa 20 bilhões. E dessa vez eu dei dizer isso, os bancos estão corretos. Talvez pressionando os caras a pagarem, eles possam se desfazer de alguns ativos que ninguém nem sabia que eram da propriedade desse povo, como as lojas de conveniência BR Mania, Imaginarium, Phuket, Kraft Foods e o Hortifruti Natural da Terra. Sim, todo esse indecente patrimônio está acumulado nas mãos de 3 homens. E há quem diga que regulação estatal atrapalha o capitalismo sem nem notar o tipo de concentração que está defendendo. Enquanto existir cidadão ganhando 10 mil reais, andando de SUV branca e morando em apartamento de 50 metros quadrados financiado e jurando ao mesmo tempo que está no mesmo patamar que Teles, Sicupira e Lehman, esse país não pode dar certo, definitivamente. É isso aí, para todos aqueles que achavam que os bilionários não eram corruptos, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.